senhor, como presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, um ponto alto da sua carreira, passa a dar a condição política de harmonia, de viabilidade para um governo que substituía o governo do MDB, e que tem um início muito difícil em 2015, e que depois de 2016 ainda tem um momento difícil, e que depois de 2017 e 2018 consegue lá deixar um andamento um pouco mais tranquilo e de resultados. Mas o começo foi terrível, né? Daquele 2015, 2016, inclusive com aumento de impostos e tudo mais. Quando o senhor vira adversário, muita gente não entende, porque quando olha na mídia, olhava o senhor como chefe de um dos poderes, fazendo tudo possível para que Mato Grosso do Sul tivesse desenvolvimento, sem ser do governo, porque o senhor era do legislativo, que é o papel de fiscalizar. Ali o MDB também cumpriu um papel pela democracia e por Mato Grosso do Sul que muita gente deveria entender. Porque se o senhor fosse político, como muita gente imagina político hoje em dia, polarizado e personalista, a gente talvez estaria numa crise muito grande, porque o país estava numa crise muito grande, né, naquele momento. Olha, o MDB cumpriu um papel fundamental na Assembleia Legislativa. Primeiro, foi já no processo eleitoral, quando o MDB, o candidato do MDB não foi para o segundo turno, nós nos reunimos, cerca de 10 deputados, né, os do MDB e outros de partidos e já alinhados ao MDB na campanha eleitoral, e também com já eleito candidato a federal, que era o Carlos Marum. Nós nos reunimos com o governador em exercício, que era o André, e manifestamos nossa intenção de acompanhar no segundo turno o candidato do PSDB, que é o atual governador Reinaldo Azambuja. Que estava atrás na pesquisa. Que estava atrás. Muitas vezes é fácil acompanhar quem está na frente. Isso. Ele estava atrás, nós manifestamos, e tenho certeza, né, e os números apontam isso, que o MDB, foi decisivo na vitória no segundo turno do Reinaldo Azambuja. Foi importante, foi o plus que ele precisava para reverter, né, o resultado do primeiro turno e chegar à vitória no segundo turno. É claro que tem todo um trabalho próprio da própria candidatura, do apelo à sua chegada ao governo, todo um histórico, mas que o MDB, né, hoje teve uma participação fundamental. Em chegando, nós não sentamos com o governo, em nenhum momento nós discutimos espaços de governo. Nunca discutimos, nem no momento, nem depois, que nós queríamos participar do governo. Nós queríamos ajudar o governo, é diferente. A única coisa que nós colocamos, como nós tínhamos um número, uma bancada expressiva de deputados, que gostaríamos, que era maior, que nós gostaríamos, que nós gostaríamos, obviamente, havendo esse consenso de ter a condição de indicar o candidato a presidente da Assembleia, dentre um nome escolhido entre o grupo, porque era o maior grupo, juntos, obviamente não tinha a maioria dos votos, mas era um quarto da casa. Né? O MDB sim, mas aí somando os outros, né, junto a nós tínhamos 9 deputados. Então os 9 queríamos ter a indicação, o grupo junto indicaria o candidato a presidente, e, obviamente, o segundo grupo, que seria do PSDB ou do governo, indicaria o candidato a primeiro secretário para nós construirmos um consenso a nível da Assembleia Legislativa. E foi isso que ocorreu, e o grupo nosso, os 9, escolheu a mim, né? E eu tive a honra de presidir a Assembleia Legislativa por 2 anos. Depois, a recondução, também numa candidatura única, apoiada por unanimidade dos deputados, eu fiquei os outros 2 anos. E nesse período nós cumprimos um papel fundamental. Você veja que tem algumas questões que são importantes frisar. O governo chegou, eu me lembro, no mês de setembro do primeiro ano, com dificuldades financeiras, com dificuldades. É verdade que se não passasse aquelas pautas nessa altura,
era capaz de atrasar salário no ano seguinte? Sim, no 13º? sim, era o que se apresentava. Eu me lembro até hoje que a primeira votação que nós tivemos de alteração foi em relação ao aumento da alíquota do ICMS para bebida, para cigarro, né, e para cosméticos. Então, essa foi uma pauta de aumento, mas por quê? Porque o governo apresentava para nós um resultado econômico financeiro para o ano subsequente, onde o governo deveria fechar, né, o exercício, com um déficit em torno de 600 milhões de reais. 600 milhões, não, 60 milhões. E aí era preciso, e aquilo precisaria que nós pudéssemos fazer. Eu me lembro que eu fiz uma proposta alternativa, à época, que a gente aceitaria desde que uma parte desse recurso do acréscimo, dos 3, 1/3 do recurso, fosse destinado às entidades que trabalhassem na prevenção e na recuperação dos drogados, né, daqueles que estavam sendo em função, quando eu falo de drogas, do vício, era uma contrapartida social para um remédio amargo, até para que a gente tivesse uma justificativa, né? Porque tanto as drogas lícitas como cigarro e álcool também precisam ter apoio para que a gente evite, como as ilícitas também na prevenção, e principalmente os hospitais de recuperação que precisam de uma estrutura e de um recurso adicional. E também incluímos as entidades portadoras que cuidam dos excepcionais, né, das pessoas com deficiência e outras instituições. Enfim, fizemos aquilo. Depois nós tivemos uma questão relacionada aos depósitos judiciais, que houve um estado, Minas Gerais, acho que São Paulo teria feito a possibilidade, isso já no 2º ano, com uma nova dificuldade, com a possibilidade real de atraso de salário e não conseguir pagar o 13º. O governo, nós discutimos a possibilidade de o governo poder se utilizar dos recursos dos depósitos judiciais. Isso 2 ou 3 estados já haviam feito, e a única exigência da Assembleia é que houvesse a concordância do Tribunal de Justiça, porque é o Tribunal de Justiça, através do Judiciário, é que são feitos essas consignações, esses depósitos judiciais. Então é preciso que essa conta que é administrada pelo Judiciário houvesse a concordância por parte do Tribunal de Justiça. Funcionava então, quase como um empréstimo também. Como um empréstimo. Na verdade, era um empréstimo, era você poder acessar o recurso, mas você devolveria ele num período X, né, para as contas, pagando o mesmo que eram pagos pelos bancos, mas era uma forma do governo ter um recurso adicional. Esse recurso, na verdade, ele só poderia ser utilizado ou para pagar dívida da Previdência ou para pagar precatórios, mas como o governo, ou pagar o serviço da dívida. Como o governo tinha, nesses 3 itens aqui, cerca de 170, 180 milhões à época de débito por mês, aquilo aliviava o caixa do Estado, foram em torno de 700 milhões, aliviava o caixa do Estado durante 5 meses, 4, 5 meses. Então aquilo foi muito bom, porque o Estado teve um alívio financeiro.